Parte 4ª, conclusão, item 9. Os adversários do Espiritismo não se esqueceram de armar-se contra ele de algumas divergências de opinião sobre certos pontos de doutrina. Não é de admirar que, no início de uma ciência, quando ainda são incompletas as observações e cada um a considera do seu ponto de vista, pareçam sistemas contraditórios. E quantas discussões se abrem em torno de determinada ciência, seja ela qual for, antes de chegar a um consenso geral. É natural. É uma condição democrática de ação e necessário do livre pensamento para que possamos, dentro dos debates, dentro dessas divergências de ideia, procurar todos nos aperfeiçoar. Porque é necessário o aperfeiçoamento, é necessário que todos nós tomemos consciência de como devemos agir, de como devemos construir um mundo melhor para todos nós. Mas há 3/4 desses sistemas caíram diante de um estudo mais aprofundado, a começar pelo que atribuía todas as comunicações ao espírito do mal, como se a Deus fora impossível enviar bons espíritos aos homens. Doutrina absurda, porque os fatos a desmentem, ímpia, porque na negação do poder e da bondade do Criador. Então, dizer que todo espírito que se comunica é espírito do mal é negar a bondade de Deus, e os próprios fatos, as próprias comunicações, mostram-nos a realidade contrária à verdade dessas informações. Portanto, temos que saber distinguir as informações para sabermos discernir qual é cada comunicação. Portanto, devemos observar que João deixou para a gente. Meus filhinhos, não acrediteis em todos os espíritos, verificai se os espíritos são de Deus. Se não me engano, é 2 João, capítulo 1. Os espíritos sempre disseram que nos são Os espíritos sempre disseram que nos não inquietássemos com essas divergências e que a unidade se estabeleceria. Ora, a unidade já se faz quanto a maioria dos pontos e as divergências tendem cada vez mais a desaparecer. Tendo-se-lhes perguntado, então, se não faz a unidade sobre que pode o homem imparcial e desinteressado basear-se para formar juízo, eles responderam. Bom, aqui as pessoas querem uma unidade para o mal. E por que não tem uma unidade para o bem? E também as divergências existem para que cheguemos a uma boa conclusão, para que cheguemos a um bom entendimento. Portanto, nós temos que procurar sempre entender que, se todo mundo pensar do mesmo jeito, deixamos de ser individualidades. Mas todos devem procurar entender aquilo que está escrito, as informações que foram passadas. Nuvem alguma obscurece a luz verdadeiramente pura. O diamante, sem jaça, é o que tem mais valor. Julgai, pois, dos espíritos pela pureza de seus ensinos. Não ouvideis que, entre eles, há os que ainda se não despojaram das ideias que levaram a vida da vida terrena. Então o espírito desencarna, tendo levado da vida terrena determinados conceitos que ele achava que era verdadeiro, chega no plano espiritual, continua com aquelas mesmas ideias. Transmutar a forma de entender, de pensar, é para poucos. Tem que ter uma sementinha lá para que ele deslanche. Sabeis distingui-los pela linguagem de que usam. Julgai-os pelo conjunto do que vos dizem. As mensagens, passada pelo crivo da razão, pelo crivo da intuição, vai fazendo com que nós comecemos a entender e a perceber aqueles ensinamentos, aquelas ideias, pelo aspecto mais amplo que ela traz para nós. E esse é o nosso compromisso, essa é a nossa responsabilidade. Vede se há encadeamento lógico nas suas ideias. Se nestas nada revela ignorância, orgulho ou manevolência, em suma, se suas palavras trazem todas o cunho de sabedoria que a verdadeira superioridade manifesta. Se o vosso mundo fosse inacessível ao erro, seria perfeito, e longe disso se acha ele. Ainda estais aprendendo a distinguir do erro
a verdade. Todos nós temos então que fazer um trabalho, um exercício, diante das comunicações que recebemos, entender se ela é boa ou se ela é ruim. Entender se ela está passando para a gente uma ideia boa ou só está passando para a gente uma ideia ruim. Compete-nos então agirmos segundo a vontade divina, agirmos segundo os ensinamentos que a misericórdia divina traz para nós. Todos devemos então procurar trabalhar intimamente para nos fazermos melhores, trabalhar intimamente para procurarmos crescer, para procurarmos empreender a verdade e o amor. Faltam-vos as lições da experiência para exercitar o vosso juízo e fazer-vos avançar. Precisamos então ter experiência no convívio com os espíritos. Para isso, temos que estudar a doutrina espírita, frequentar as reuniões públicas, para irmos colocando a nossa mente dentro de um processo de raciocínio para discernirmos as mensagens. A unidade se produzirá do lado em que o bem jamais esteve de mistura com o mal. Desse lado é que os homens se coligarão pela força mesma das coisas, porquanto reconhecerão que aí é que está a verdade. Quando todos souberem ficar do lado do bem, reconhecendo que a verdade está do lado do bem, então é o momento, a partir de um trabalho enorme de autoevangelização, de autoesclarecimento, para chegarmos à verdade, chegarmos ao conhecimento superior de como devemos lidar com os princípios do Evangelho. Aliás, que importa algumas dissidências, mais de forma que de fundo. Notai que os princípios fundamentais são os mesmos por toda parte e vos hão de unir num pensamento comum. Existe alguma discordância no fundo da mensagem, mas no todo há uma convergência de ideias, uma convergência de entendimento. Portanto, o pensamento comum, e o mais importante deles, é comum a todos, é perceptível e entendível por todos. O amor de Deus e a prática do bem é o ponto que todos devemos nos unir e é um ponto comum a todos aqueles que professam a doutrina espírita. Se professa diferente disso, não é espírita, porque o espiritismo mostra que nós temos que fazer o bem, fazer a caridade material e a caridade moral e amar a Deus sobre todas as coisas. Quaisquer que se suponham ser o modo de progressão ou as condições normais da existência futura, o objetivo final é um só: fazer o bem. Ora, não há duas maneiras de fazê-lo. Se todo o trabalho, todo o ensinamento da doutrina espírita converge para fazer o bem, só tem uma forma de fazer, então nós temos que procurar trabalhar para entendermos essa prática do bem, entendermos como devemos fazer esse bem. Se é certo que, entre os adeptos do espiritismo, se contam os que divergem de opinião sobre alguns pontos da teoria, menos certo não é que todos estão de acordo quanto aos pontos fundamentais. Alguns pontos existe divergência, quanto a outros, que são os fundamentais, todos acreditam. Por exemplo, a reencarnação, a comunicação com os espíritos. Há, portanto, unidade, excluídos apenas os que, em número muito reduzido, ainda não admitem a intervenção dos espíritos nas manifestações, os que se as atribuem a causas puramente físicas, e o que é contrário a este axioma. Portanto, sempre tem aqueles que criam uma teoria particular, criam uma teoria à parte. E eles são importantes dentro do grupo, porque nesse momento o grupo começa, então, a fazer as suas discussões no bom sentido, os debates, procura estudar mais, ficar mais atento, um quer responder melhor o outro, e todos estudam e crescem. Porque se todo mundo falar, é assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo, nós não teríamos concordado e chegado ao ponto que chegamos de aperfeiçoamento da doutrina espírita na codificação. E Kardec chegou a isso graças, certamente, aos seus detratores, porque eles falavam, não é assim. Aí ele tinha que estudar para mostrar que era daquele jeito, para mostrar que ele estava no caminho certo, que ele estava no caminho da compreensão. E quantas vezes desenvolvia uma ideia que ele mesmo concordava, e ao passar nos testes
ficava mostrado que não era daquele jeito. Quem estudou a parte 1 do livro dos médiuns vai entender o que eu estou falando. Eles foram fazendo, desenvolviam uma teoria sobre aquilo ali, os espíritos falavam, não é assim, não, é assim. Aí eles iam fazer, olha, que é mesmo? Assim fica mais certo, assim fica com mais objetividade, mais palpável. Portanto, as divergências de ideias sendo discutidas civilizadamente, procurar estudar para que achemos a resposta daquilo que realmente só traz crescimento para o grupo. Todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente, ou ainda um reflexo do nosso próprio pensamento, o que os fatos desmentem. Os outros pontos são secundários e em nada comprometem as bases fundamentais. Pode, pois, haver escolas que procurem esclarecer-se acerca das partes ainda controvertidas da ciência. Não deve haver seitas rivais umas das outras. Cada uma buscava aperfeiçoar ou decifrar algum detalhezinho. Então, se tem um ponto comum, se tem um efeito inteligente, tem um fato inteligente, tem alguma coisa inteligente por trás. Então, achavam que era o nosso próprio pensamento, mas os fatos desmentiam. Exatamente porque todo mundo tinha uma ideia concebida, aí vinha a resposta diferente daquilo que se tinha concebido. Portanto, não poderia ser reflexo dos pensamentos. Ninguém havia pensado daquele outro jeito. Então, pontos secundários existem em várias situações que não afetam aquilo que é fundamental para a doutrina espírita. E outro detalhe, tem aqueles que procuram esclarecer-se acerca de determinadas partes mais controvertidas, caminhando para a ciência, e outros que não vão se interessar muito por esse detalhe. Mas a rivalidade não se deve existir. Apenas algumas divergências de ideia e cada um vai procurar estudar, pesquisar e entender aquele fato, aquela situação. Antagonismo só poderia existir entre os que querem o bem e os que quisessem ou praticassem o mal. Aí seria totalmente antagônico. Ora, não há espírita sincero e compenetrado das grandes máximas morais ensinadas pelos espíritos que possa querer o mal, nem desejar mal ao seu próximo, sem distinção de opiniões. Se errônea for uma destas, cedo ou tarde a luz para ela brilhará, se a buscar de boa fé e sem prevenções. Portanto, Kardec traz um alerta para nós espíritas que nós devemos sempre procurar fazer o bem, sempre procurar trabalhar com o bem e vivenciar o bem. Portanto, se algum espírita tende a trabalhar para o mal, fazer o mal, caminhar para o mal, ele não é espírita. Que o primeiro postulado, a primeira base do postulado espírita é que as pessoas busquem o bem, trabalhar para o bem, fazer o bem. E o demais tem consequências para cada um que se enveredar por aquele ou por esse caminho. Enquanto isso não se dá, o equilíbrio das forças e dos ensinamentos, um laço comum existe que as deve unir a todos num só pensamento. Uma só meta para todas. Pouco, por conseguinte, importa qual seja o caminho, uma vez que conduza a essa meta. Nenhuma deve impor-se por meio do constrangimento material ou moral, e, em caminho falso, estaria unicamente aquela que lançasse anátema sobre outra, porque então procederia evidentemente sobre a influência de maus espíritos. Cada um de nós, refletindo sobre as condições de vida que nós levamos, sobre as condições de raciocínio que temos, vamos caminhando, vamos procurando empreender, vamos procurando nos aperfeiçoar, vamos procurando conquistar a nós mesmos os ideais superiores, os ideais de amor, para então estarmos em paz conosco mesmo, para então estarmos construindo o nosso mundo íntimo, a base da paz. E principalmente, quando começamos a caminhar, fazendo bem, trabalhando na caridade, observando que temos que aplicar os ensinamentos do Cristo na nossa vida, não vamos criar atritos e embaraços uns com os outros. Vamos estar construindo bases seguras para conquistarmos a paz em nossa manhã. O argumento supremo deve ser a razão. A moderação garantirá melhor a vitória da verdade
do que os diatribes envenenados pela inveja e pelo ciúme. Os bons espíritos só pregam a união e o amor ao próximo, e nunca um pensamento malévolo ou contrário à caridade pode provir de fonte pura. Ouçamos sobre este assunto e, para terminar, os conselhos do Espírito de Santo Agostinho. Portanto, ao observarmos que nós não podemos ter inveja, nem ciúme dos colegas do trabalho, nem daqueles que estão trabalhando conosco, então temos que procurar fazer valer, fazer valorizar os bons sentimentos, os bons ideais, para que o amor e a paz estejam sempre presentes em nossas vidas, nos impulsionando para as realizações maiores. O respeito deve existir sempre. Divergência de ideia pode existir, mas procuremos então estudar nas fontes da doutrina espírita e que seja da ciência, mas que venha colaborar, que venha engrandecer o nosso conhecimento, ajudando-nos a nos aperfeiçoar. Vejamos então o que diz Santo Agostinho. Por bem largo tempo, os homens sentem estraçalhado e anatematizado mutuamente em nome de um Deus de paz e misericórdia, ofendendo-o com semelhante sacrilégio. Quantas ações humanas uns contra os outros, e às vezes até mesmo dentro do próprio cristianismo, as pessoas se degladiando e procurando impor determinadas ideias, determinadas ações, e nada pior que as guerras santas para a tomada do Santo Sepulcro, que acabou gerando a partir daí o islamismo, a partir de cristãos que divergiram em suas ideias, em suas ações, e a partir de uma liderança tomaram outro caminho. Ganhamos alguma coisa com isso? Só perdemos. O Espiritismo é o laço que, um dia, os unirá, porque lhes mostrará onde está a verdade, onde o erro. Durante muito tempo, porém, ainda haverá escribas e fariseus que o negarão. Como negaram o Cristo? Quereis saber sob a influência de que espíritos estão as diversas seitas que entre si fizeram partilha no mundo? Julgai-o pelas suas próprias obras e pelos seus princípios. Que tipo de espírito estava conduzindo as pessoas ao mal? Que tipo de espírito estava conduzindo as pessoas ao bem? Ao julgarmos as obras que cada um deles faziam, de cada grupo de pessoas faziam, ficará bem claro que tipo de espírito estava conduzindo-os para esta ou aquela ação, para esta ou aquela decisão. Jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência. Jamais estimularam o ódio dos partidos, nem a sede das riquezas e das honras, nem a avidez dos bens da terra. Os que são bons, humanitários e benevolentes para com todos, esses os seus prediletos e prediletos de Jesus, porque seguem a estrada que este lhes indicou para chegarem até ele. Santo Agostinho. O resumo que Santo Agostinho fez foi fantástico. Os bons espíritos induzem-nos apenas ao bem e à solidariedade, à compaixão e à fraternidade. Quando saímos desse princípio, começamos a enveredar por outros caminhos mais tortuosos e mais perigosos, e estamos criando situações que nos colocam em risco, que nos marcam os caminhos do sofrimento, ou no decorrer desta vida, ou em vidas futuras. Portanto, fazer o bem, ter mais compaixão, ter mais solidariedade, é aquilo que nos garantirá a paz nesta vida e na próxima. Nota especial número 1. A 34ª edição de 1974, a que faz remissão à página 51, a definição dada na resposta à questão número 1 do Livro dos Espíritos, Causa Primeira, vem sendo tradicionalmente registrada nas traduções publicadas pela FEB, ou sob sua licença e responsabilidade em língua portuguesa, como causa primária, embora haja quem prefira grafá-la como causa primeira, solução alternativa para o mero caso de semântica. Além da de Guilhom Ribeiro, foram examinados as traduções das edições publicadas em 1904 e 1889, bem assim a de Fortúnio, pseudônimo de Joaquim Carlos Travassos, B.L. Garnier, editor, Rio, 1875, que é a primeira edição em língua portuguesa lançada no Brasil, vide Reformador, em 1952, páginas 98 e 99, e de 1973, página 230 e seguintes, todas norteadas por idêntico critério quanto ao detalhe citado. Com os melhores dicionaristas, no caso,
está Domingos de Azevedo, autor do grande dicionário francês-português, Livraria Bertrand, Lisboa, 1952, segundo volume, página 1160, Première Hiere, Fig, La cause première, a causa primária, Deus. Então, ele faz aqui reporta para nós a questão de causa primária e causa primeira. A questão é semântica. Portanto, conforme ele mostra aqui, causa primária ou causa primeira, a questão é simplesmente uma semântica, vai ser traduzido da mesma forma, vai passar para nós a mesma ideia, que é que Deus, não tem como a gente explicar como Deus surgiu, apenas entender que ele é a causa primária de tudo que existe no universo. A nota especial número 2, a 34ª edição, em 1974, referia-se à página 472. Em edições anteriores a esta, as questões números 1012 a 1019 figuram sob os números 1011 a 1018, respectivamente, sem ter sido atribuído o número à questão imediatamente seguinte, a número 1010, mantendo-se, não obstante, o texto em sua incolumnidade original. O lápis nasceu no passado de compreensível equívoco, pois, na ausência da numeração das questões, o codificador salteou o número 1011 na segunda edição francesa, definitiva, de março de 1860. Todavia, o texto foi mantido assim, mesmo nas 14 edições que se seguiram até a desencarnação de Allan Kardec. Hoje fica fácil a gente fazer as correções. Esqueceu de digitar um número, você vai lá, digita, o computador corrige tudo, mantém a formatação. Naquela época as coisas eram mais complicadas. Era na máquina de escrever, se você errou, você tinha que redatilografar todas aquelas páginas ali para frente. Então, dependendo do erro que não fosse trazer grande confusão, ficava-se. E a partir de um momento, então, resolveram grafar os números e ficou a diferença. Mas os textos são os mesmos. Portanto, são duas observações que traz para nós aqui no final do livro. Assim, chegamos ao final de mais esse estudo. Agradecemos a todos vocês que nos acompanham até aqui. Muito obrigado a todos e a todas. Paz e alegria. Que Jesus esteja sempre nos iluminando, nos fortalecendo, que os bons espíritos estejam sempre vos caminhando e orientando vossas vidas, iluminando suas jornadas para que todos possamos buscar a nossa evolução, buscar o nosso melhoramento íntimo e assim podermos crescer na busca da luz excelsa que nos conduz a Deus. Nós agradecemos pela paciência, por estar conosco. Pedimos que continue nos acompanhando nos estudos, que possa, se possível, compartilhar os nossos estudos, se inscrever no canal, para que nós possamos, a cada dia, poder estar divulgando mais a doutrina espírita e esses estudos abençoados, que, no caso, o Livro dos Espíritos, foi proporcionado pelo nosso Allan Kardec, pelo codificador da doutrina espírita. Que a paz e o amor de Jesus possam envolver os lares de vocês. No caso do Allan Kardec, ele foi a pessoa que coordenou os trabalhos e editou o livro. O conteúdo, as perguntas eram feitas pelo grupo. Ele foi organizando a sequência das perguntas e as respostas foram dadas pelos espíritos, e muitas respostas eram bem diferentes daquilo que eles pensavam e do que eles imaginavam. E assim, a gente vai despedindo desta parte do estudo. Muito obrigado pela companhia. Paz e luz para todos. Paz e luz para todos vocês, para todos nós.